Rio Maçangana, ele é Parque Nacional da Abolição, são 10 hectares de reserva, que hoje a gente tem aqui na Casa Grande exposições que falam sobre temáticas correlatas, seja sobre a questão açucareira no período, de Pernambuco, Brasil, Colônia, Império principalmente, ou a questões de luta sobre a terra, sobre questões raciais e afins. Hoje nós temos uma exposição aqui que é Maçangana Memórias Negras, que fala um pouco sobre essa relação de África com o Brasil. Tá? Novas exposições estão sempre em frequência vindo aqui, a gente participa de todo o circuito nacional de museus, então a gente vai ter desde questões envolvendo saraus que acontecem aqui, exposições diferentes, mostras de cinema, a utilização da área externa para eventos e afins. Então o pessoal vem muito conhecer um pouquinho dessa história do engenho, do Brasil como um todo. Se puderem assinar aqui, eu agradeço o livro. E essa casa justamente é musealizada devido à figura do Joaquim Nabuco, o abolicionista que viveu aqui durante sua infância. Viveu aqui dos 3 meses até os 8 anos de idade. E justamente quando ele está aqui é que ele afirma que teve a inspiração abolicionista. Ele vai citar alguns exemplos no seu livro chamado Minha Formação, onde ele vai dizer que foi aqui, com os exemplos da madrinha e das outras pessoas que conviviam com ele, que ele vai ter esse exemplo de tratamento e se questiona pela primeira vez o porquê que ele existia escravidão no Brasil. Então, uma das maiores vozes que a gente tem em Pernambuco sobre a questão da abolição, Joaquim Nabuco foi abolicionista, advogado, escritor, historiador, fundador da Academia Brasileira de Letras, primeiro embaixador do Brasil nos Estados Unidos, e onde ele passa vai ter uma plaquinha, alguma coisa referente à figura dele. E aí, desde o começo do século XX, que a gente vai ter Nabuco como um herói nacional, nesse processo de construção dos heróis. Então, assim como você vai ter o Tiradentes em Minas, você vai ter Nabuco aqui em Pernambuco, justamente escolhido como processo de heroísmo. A família era toda monarquista, mas posteriormente ele faz as pazes com a República, e aí ele vai começar a trabalhar na República também. Nessa sala nós temos alguns elementos, principalmente aqui no centro, essas 6 topes, essas peças, são peças de origem africana, cada uma de um material diferente, madeira, cerâmica, metal, e cada peça dessa representa, ou pode trazer para a gente a questão de um povo diferente. A África não é um lugar, são vários lugares, é um continente, mais de 1 bilhão de pessoas, mais de 54 países, centenas de idiomas, centenas de religiões. Então, às vezes a gente acha que a África é um lugar só, muitas vezes as crianças já acham, quando a gente tem diversas culturas africanas que vão passar, desde aqui em Pernambuco, diferente para o que vem para a Bahia, que vem para o Rio de Janeiro, que vai para o Rio Grande do Sul. Então, diferentes escravizados foram para diferentes regiões. Então, essa sala mostra um pouquinho disso, a gente compreender essas diferentes influências que a gente tem aqui no Brasil como um todo, culminando com esse quadro aqui em cima, representando essas culturas diferentes que estão ao nosso redor, que a gente precisa direcionar o olhar para perceber que elas estão aqui. Então, tenho certeza que alguns de vocês nesses últimos dias comeram um cuscuzinho, tomaram café com açúcar, e são 3 palavras de origem árabe, justamente que estão no nosso cotidiano, são do norte da África, a gente consome como se fosse nossa, mas justamente vem da África para cá. O dengo, o chamego, esse hábito mais proximal que o brasileiro tem, não foi herdado do europeu, foi do africano. Então, palavras como ginga, babá, são todas de origem africana e que a gente precisa direcionar para entender, para buscar saber de onde vem e onde nós viemos. Nós fomos colonizados por europeus, mas também temos todas essas outras influências aqui ao nosso redor. E nas paredes nós temos quadros que são releituras de Debré, o francês que veio pintar a suposta realidade do Brasil colonial e representou muitos momentos de trabalho e afins. E um artista chamado Agê Viana fez uma releitura desses quadros com colagens digitais. Então ela tira esses elementos que representam esse processo, onde você vai ter esse domínio de uma pessoa sobre a outra, ou esse trabalho forçado, essa escravidão como um todo, e ela vai trazer posteriormente
esses quadros onde ela vai ter pessoas negras ocupando esses postos, né, de poder, onde ela vai ter relações de trabalho deixadas em segundo plano, né, para pessoas aproveitando pequenas questões do dia a dia. Essa sala aqui é a sala das infâncias, né, onde a gente vai ter esse momento, né, da vida das pessoas que muitas vezes é negligenciado, deixado em segundo plano da história. Né, dificilmente você vê livros falando sobre a história das crianças, né, ou como as crianças viviam em determinado momento. Né, a gente vai ter aqui Joaquim Nabuco à direita, né, esse retrato pintado contemporâneo aqui, a Mina Rosa, que era uma das escravizadas, que provavelmente conviveu com ele aqui, né, justamente ela deu o nome em homenagem à Madrinha de Mina Rosa, e o menino Marcos, que é citado nessa carta daqui, que é uma carta, né, que os padrinhos estão mandando para os pais dele. O menino está crescendo, garboso, bonito, né, estamos mandando ele de volta para vocês junto ao criolinho chamado Marcos, que era de sua simpatia, que nós estamos doando para ele. Então era como se estivessem dando um cachorro, um boneco para uma criança, né, só que era outra criança. Então esse processo de escravidão ele vai muito além de uma questão envolvendo o trabalho forçado ou o dinheiro que se ganhava, mas o processo de objetificação do outro, né? Você normatizar, né? uma seção, né? Uma forma de se viver onde você decide quem é ou não é gente, né? Pessoa como um todo. E aqui do outro lado a gente tem também a ama de leite, né? Escravizada que era comprada grávida no puerpério, né? Muitas vezes era estuprada para ter filho na mesma época da filha da senhora do engenho. E essa fotografia ela mostra, né, uma dessas, né, segurando a criança. Né? A fotografia não era para ser dela, era para ser da criança. Né? A gente gosta dela, né, por causa desse apagamento, dessa diferença, né, porque a gente escuta muito pouco falar desses escravizados, que tinham diferentes funções, né, que faziam diferentes atitudes, né, que tinham trabalhos distintos entre si. E a gente lembra com essa foto, né, muito mais do que o labor, o trabalho forçado, todas as problemáticas que a gente tem para descobrir da escravidão, mas que a história ela é feita não só de memórias, mas também de esquecimentos. Quem que nós escolhemos esquecer no período que a gente está estudando, né? E aqui a gente tem 52 nomes de pessoas escravizadas, né, que foram escravizadas aqui no Gemassangana, e que foram deixados de herança, né, para o sobrinho de Ana Rosa, madrinha de Joaquim Nabuco, quando ela falece. Né. Provavelmente eles tiveram um papel importante não só no trabalho do regime, mas na construção dessa casa. Então a gente tem 52 nomes de pessoas que não tinham direito sequer ao próprio nome. Todas tinham os cristãos, mas elas foram batizadas ou quando estavam saindo de África ou quando chegaram no Brasil. Então o nome, né, todos cristãos, João, Maria, José, assim como você vai ter o sobrenome referente ao povo de origem, não é porque eram família, mas se veio de Angola, né, do porto de Luanda, é Felina, Angola. Se veio da costa da Mina, Felisberto da Costa. Se é nascido no Brasil, é crioulo. Né? Então o próprio sobrenome é uma referência, né, a essa desumanização muitas vezes, né, essa perda da história de quem vinha. Né, pessoas que muitas vezes falavam idiomas diferentes, né, que vinham para cá eram obrigados a aprender o idioma do colonizador. Né, e aqui a gente tem esses dois retratos, né, para mostrar essas pessoas, né, que passaram, a gente vê, a gente anda sobre suas marcas, mas a gente não vê seus rostos, né, a gente não tem o costume, né, de conhecer, né, o nome de uma pessoa famosa. Né, a gente tem uma placa com o nome do senhor de engenho, né, do Paulo de Falcão, né, que manda reedificar essa casa, lá na frente da porta, todo mundo vê, todo mundo passa, mas dessas pessoas nunca sequer entraram muitos deles provavelmente aqui dentro da casa. Né, então a gente está trazendo eles como forma até de homenageá-los, né, que essa memória não se passa, que ela não se esqueça. Então, aqui no Museu a gente trabalha geralmente dessa forma, né, conversando, né, falando sobre os temas e por aí vai. A exposição é essa no padrão. Hoje o resto do engenho está sem exposições, né? Tem algumas outras partes da casa, né, que geralmente tem exposições aqui na sala de exposição. Estava até a semana passada com uma exposição com peças africanas. Né? As próximas exposições vão estar dando temáticas voltadas à terra, reforma agrária com a cooperativa Piriri, vai ter uma sobre Elizabeth Teixeira, das Ligas Camponesas, vai ter sobre os indígenas aqui do Cabo. Então, vão ser exposições bem plurais que vão vir agora para essa sala aqui, a sala ao lado, nos próximos meses, né, que estão em produção.
o Joaquim Nabuco, né, tamanho real. Essa foto ele já estava morando nos Estados Unidos, né? Já era embaixador em Washington, né? Foi o primeiro embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Né? Inclusive maçom, isso foi iniciado na Loja América, em São Paulo. Tinha 20 anos de idade quando iniciou. E aqui outro gigante do período abolicionista, Sebastião Arruda, né, justamente fundador do Clube do Cupim, né, que era uma instituição que reunia simpatizantes do movimento abolicionista, né, maçons de um modo geral, né, comerciantes recifenses e de fora até, que juntos eles faziam o que o Império não conseguia fazer. Né? Muitas vezes o pessoal lembra quando fala do período abolicionista da Lei Áurea, né, que acaba com a escravidão, mas são 80 anos de movimento abolicionista para culminar a Lei Áurea. Né? Todas as leis para inglês ver, né, que não tinham função. E o Clube do Cupim ele era contra esse processo. Ele juntava, né, esses recursos e alforriava os escravizados diariamente. Né? Toda vez que a pessoa conseguia dinheiro, ia lá e alforriava, mandava de volta para a África ou libertava. Então, Sebastião Arruda é um nome interessante, né? E muitas vezes esquecido pela história, frente a outros abolicionistas geralmente brancos. Né? Ele é um abolicionista negro, então menos lembrado. O termo que significa encontro, confluência, né, entre rios principalmente. Né, do dialeto ali do leste de África, de Angola, e posteriormente vem pra cá. Papai, por que tem essas três coisas aqui? São recortes de jornal, meu amor.